Muito bem, vamos fazer a leitura de Gênesis 40. Veja o que diz Gênesis 40, diz assim: passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere, na casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem. E rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faças sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Irmãos, já dissemos na semana passada alguns dados literários sobre essa porção, dizendo que nós iríamos fazer a nossa análise panorâmica desse texto juntamente com o capítulo 41, porque o capítulo 40 e o capítulo 41 juntos mostram a ascensão de José ao poder. Então, essa história que está aqui compõe a história mais direta de ascensão de José à posição de governador do Egito, conforme ele havia sonhado quando ainda era um adolescente. Então, nós aprendemos no capítulo 37 de Gênesis que ele teve sonhos de que um dia seus irmãos se curvariam diante dele. E agora, nesses capítulos, nós vemos isso se concretizando. Deus estabeleceu isso e agora, nos capítulos 40 e 41, o texto mostra como isso efetivamente aconteceu. Nós já percebemos pelos relatos anteriores que a mudança na vida de José ia acontecer em uma hora ou outra. Por quê? Porque nós percebemos que ele foi alçado à posição de um servo comum a administrador da casa de Potifar. Nós percebemos também no capítulo anterior que ele foi alçado à posição de alguém encarcerado, à posição de um administrador da prisão. Então, nós não nos assustamos com reviravoltas na vida de José. E essa é uma característica literária interessante. O escritor, Moisés, não quer que nós nos surpreendamos com o que vai acontecer agora. Ele vai dando dicas de que Deus faz parte do plano de Deus, do modo como Deus age, faz parte disso tudo, ele
fazer reviravoltas na vida de José. Então, com isso, quando nós lemos o capítulo 41, que conta como José se tornou governador, à luz do que acontece no capítulo 40, também, conjugando com o que acontece no capítulo 40, isso não nos surpreende. Nós não ficamos surpresos com o que acontece. E o escritor não quer que nós nos surpreendamos. Ele quer que nós nos acostumemos lentamente com a ideia, e que isso nunca surpreenda ninguém, nem os leitores do livro, nem aqueles que o estudaram e guardam a história na sua memória. Ninguém se surpreenda com a realidade de que Deus muda a história das pessoas. Deus mudar a história das pessoas não deve ser algo que cause um impacto gigantesco em nós. Estamos maravilhados porque aconteceu. Ok, amém. Mas não fique tão maravilhado assim, porque o objetivo do autor bíblico não é que você fique tão maravilhado assim, mas que você seja familiarizado com essa ideia. Deus mudou a minha sorte. Grande novidade. Deus faz isso. Deus muda histórias. Deus altera situações de modo maravilhoso. E os crentes não devem ficar boquiabertos diante disso. O seu coração deve pulsar de gratidão, mas não de surpresa. O seu coração deve pulsar e vibrar e explodir de louvor, mas não de surpresa. Porque nosso Deus é assim. Ele é o Criador do universo. Ele fez as estrelas com a sua palavra. Ele fez o homem do pó da terra. Ele fez o mar e tudo que há apenas dizendo haja. O que é impossível para ele? Absolutamente nada. Então, o autor bíblico faz isso. Ele não permite que nós fiquemos impressionados, assustados. Uau! Ele permite que nós louvemos a Deus pelo que Ele fez. Mas que, aos poucos, o nosso coração vá se acostumando, como alunos que somos, como discípulos que somos, vamos nos acostumando lentamente, na medida que vamos estudando, vamos nos acostumando com a figura e com as ações daquele que é o nosso maravilhoso mestre. Vamos aprendendo a reagir a Ele, considerando a sua grandeza e o seu modo de agir e aquilo que Ele é. Nós vimos algumas questões ligadas a isso no sermão passado, os irmãos me acompanharam. Falei um pouquinho nessa nossa revoada do capítulo 40, do capítulo 40 e 41, nós falamos um pouquinho sobre algumas lições que emanam disso, e hoje eu quero terminar essa parte sobre o que nós podemos destacar, o que podemos pegar do texto em termos daquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. São lições gerais, esparsas no texto. Depois, no domingo que vem, se Deus permitir, na próxima oportunidade, aí nós vamos olhar para o capítulo, versículo por versículo, percebendo seus detalhes, percebendo aspectos gramaticais, percebendo sutilezas, e destacando essas coisas, e crescendo no conhecimento da palavra aos poucos, e nos robustecendo pelo conhecimento dela, e sendo santificados e amadurecidos na medida em que nos alimentamos de um banquete tão gigantesco e tão saudável espiritualmente como é a palavra de Deus. Mas vamos prosseguir. Eu estou, então, dando continuidade ao sermão de domingo passado. E uma das lições que não pode escapar da nossa percepção neste capítulo e no capítulo 41 é a realidade da unicidade de Deus, a sua singularidade, a sua unicidade. Porque nós encontramos isso, especialmente neste capítulo 40, em conjugação com o capítulo 41. Por que encontramos isso? Porque é interessante observar, existe até um aspecto irônico aqui, é interessante observar que somente Deus é a fonte, esse é um dos aspectos da sua unicidade, somente Ele e ninguém mais é a fonte do verdadeiro conhecimento e da verdadeira sabedoria. Só Ele e ninguém mais. Então, nós percebemos isso no texto, por quê? Nós percebemos isso de forma até um pouco irônica no texto. Eu disse no sermão passado que a figura de Faraó no Egito era uma figura excepcional. Faraó era considerado um deus, um dos deuses. Em vida, ele era considerado o deus falcão Horus.
E na morte, ele era considerado o deus Osíris, ou seja, sempre Deus, na vida ou na morte. E sendo o deus Falcão, o deus Horus, a encarnação do deus Horus, Faraó era considerado o mediador entre Deus e os homens. E aquele que era responsável por manter a ordem e o bem-estar no Egito. Era ele o homem. Eu estou lendo um livro para o curso que estou fazendo. É um livro, vou passar o nome para os irmãos, aqueles que gostam de ler. É um livro em inglês, chama Shepherds After My Own Heart. Pastores segundo o meu coração, meu próprio coração, de Timothy Leniak. Este livro, o editor é D.A. Carson. Esse livro é interessante. Essa semana eu estava lendo para cumprir os requisitos de uma das matérias que eu faço, e ele diz o seguinte, ele diz que na visão dos babilônios, dos assírios e dos egípcios, os seus reis, no caso dos egípcios, o faraó, ele era chamado de pastor, inclusive. Porque ele era considerado e chamado de pastor? Porque ele era aquele que alimentava o povo, dirigia o povo, protegia o povo, conduzia o povo. Era ele. Ele era o pastor. Ele era o pastor guerreiro muitas vezes, mas também o pastor terno, que protegia o seu rebanho, a saber, a nação toda egípcia, todo o Egito. E o que nós encontramos aqui é esse pastor sem conhecimento absolutamente nenhum. Ele não sabe nada. O que eu faço? Eu não sei. E ele então chama os magos do Egito para ajudarem, os falsos profetas do Egito para o ajudarem. E os sábios do Egito, os grandes filósofos e magos e religiosos e líderes religiosos do Egito, também não sabem. Quem sabe? Quem sabe a resposta? Quem tem conhecimento, quem tem a habilidade para orientar, para falar, para revelar, para mostrar o que está acontecendo? José, o hebreu. Com a ajuda fundamental, indispensável, na verdade, do Deus hebreu, Yahweh, Elohim, o Deus verdadeiro. Quando nós olhamos para isso, existe essa ironia. Nós não temos, irmãos, nós não temos, assim como não havia no Egito fonte nenhuma de sabedoria que pudesse ajudar naquela situação crítica, nem o próprio faraó, supostamente um Deus poderoso, nem os magos do Egito, os filósofos da época, os sábios do Egito, os sábios da nação egípcia, os grandes conselheiros, os grandes intelectuais religiosos poderosos não tinham respostas. A resposta estava só em Deus, em ninguém mais. Quando nós olhamos para isso, nós temos que trazer essa realidade para o nosso Egito aqui. No nosso Egito aqui, nós também temos questões para as quais o mundo oferece respostas vazias e tolas e que não servem para nada, inúteis. Quem então é a única fonte de sabedoria para nós? Nós temos uma fonte de sabedoria. E essa fonte de sabedoria é o próprio Deus que se revelou em sua palavra. É na palavra de Deus, do Deus de José, do Deus daquele encarcerado hebreu, daquele estrangeiro hebreu. É no Deus dele que nós encontramos as respostas para tudo. Nós não aprendemos nada, e é importante destacar isso. Nós não aprendemos nada, não temos nada que aprender com religiões africanas, que existem aqui no Brasil. Nada. Absolutamente nada. São filosofias, são ideias, são ensinos ocos, que não têm valor absolutamente nenhum, zero. Nós não temos nada que aprender com os profetas das seitas pentecostais, que gritam as suas revelações para lá e para cá. Não temos absolutamente nada que aprender com essas pessoas. Absolutamente nada. Nós não temos nada que aprender com as tradições católicas, nada.
todo o universo de ensinos acumulado ao longo dos séculos, tradições, práticas do romanismo, nós não temos nada de proveitoso em nada disso. Nada. Zero. Algo importante agora aqui. Porque o que eu falei antes não surpreende ninguém. O que eu falar agora talvez surpreenda. Nós não temos nada que aprender com as tradições protestantes. Nada. E eu digo isso porque existem denominações evangélicas que consideram suas tradições humanas como se elas fossem a palavra de Deus revelada. Como se fosse o capítulo 22 de Apocalipse. É assustador. Então pegam suas confissões de fé, sejam as confissões de Westminster, a Confissão Londrina de 1689, ou os cânones de Dort, e transformam essas coisas em palavra de Deus inerrante e infalível. E essas coisas não são inerrantes e infalíveis. Não são. Nenhuma dessas coisas são inerrantes e infalíveis. Nós podemos aproveitá-las na medida que elas se harmonizam com aquilo que o Deus de José revelou em sua palavra. Naquilo que elas são apenas elucubrações, conclusões de homens pecadores como nós não temos obrigação nenhuma de nos curvar a elas. Nenhuma. Nós não somos católicos sem estátua. Nós não somos católicos sem papa, que adoram e que se curvam a qualquer custo diante das nossas tradições, dos documentos que nós produzimos ao longo dos séculos. Nós não temos esse compromisso. Se esses documentos têm alguma importância e têm algum grau de verdade, nós os abraçamos. Naquilo que eles erram, nós os rejeitamos, sem problema nenhum. Nós não temos compromisso de abraçar isso de forma incondicional. Nós não somos católicos sem Maria. Não somos católicos sem Papa. Nós não somos católicos sem imagens. Não somos isso. Nós somos o povo de Deus. Nós temos só uma fonte única, singular de autoridade. E a palavra de Deus, e não essas outras coisas. Eu digo isso porque, infelizmente, o meio evangélico tem se curvado a certas tradições humanas, especialmente do século XVII em diante, como se fossem palavra de Deus. As confissões de Westminster, a confissão londrina, os cânones de Dort. Oh, Senhor! Irmãos, são só documentos que têm erros. Tem erros, sim. E vou além. Tem erros. Agora vai ter presbiteriano caindo de costa. Mas tem erros grosseiros. Grosseiros. Que devem ser rejeitados com todo vigor. Nós não temos compromisso incondicional com essas coisas. Nós somos o povo do Deus de José. Só Ele é a nossa fonte de sabedoria e a sua palavra, e não essas coisas. Nós não temos compromisso e não temos que buscar conhecimento nas filosofias seculares. As mulheres aqui da igreja, crentes de verdade, não têm absolutamente nada que aprender com o feminismo. Nada. Peguem isso, o feminismo, e joguem no lugar de onde o feminismo jamais devia ter saído. Onde que é? A lata do lixo. As mulheres aqui da igreja não têm absolutamente nada que aprender do feminismo. Nada. Os homens jovens aqui da igreja, universitários, todos aqui, não têm nada que aprender com o marxismo. Nada. Absolutamente nada. As elucubrações de um desocupado porco que mal banho tomava não deve ter nenhuma influência sobre a nossa vida. Nada. O marxismo não tem nada a nos oferecer. Não temos nada que aprender com o hedonismo, com os conceitos de politicamente correto. Nada. Nada que aprender com essas coisas. Nada. Nós somos o povo do Deus do hebreu José. Só Ele tem o conhecimento das coisas.
Só Ele sabe os grandes mistérios do universo. Só Ele pode nos orientar nas questões da vida. Só Ele tem as respostas para o modo como nós lidamos com os nossos recursos. Só Ele tem a resposta para o modo como nós nos relacionamos com as pessoas do sexo oposto. Só Ele tem a resposta para o modo como nós vivemos a nossa juventude. Só Ele tem a resposta para os dilemas todos da vida, só Ele. Essas outras coisas, se elas em algum momento se harmonizarem com o que a palavra de Deus diz, ok, amém, com isso eu concordo. Mas, além disso, não temos nada que aprender com essas coisas. É rompimento total. Os magos do Egito não chegaram para José e disseram, olha, eu tenho uma contribuição a dar a essas revelações que você trouxe. E José, eu tenho uma mente inclusiva, e eu acho que devemos ouvir o seu lado também. Não. Nada disso. O que Deus diz é isto aqui. O mais não nos interessa. Esta é a verdade e ponto final. Esse aspecto da unicidade de Deus, Deus é único em vários aspectos, mas o aspecto da unicidade de Deus como fonte da sabedoria e da verdade, deve entrar na nossa mente nesse mundo pós-moderno e pluralista, em que nós temos várias fontes de verdade supostamente válidas, dizendo, olha, ouça o que eu tenho a dizer. Não temos que ouvir. Nada. Pastor, você é radical, vocês não têm ideia. Uma senhora aqui da igreja falou, pastor, o senhor é do século XVIII. Eu falei, não sou. Sou do século I. O século XVIII é moderno demais para mim. Eu sou do século I, do século I. Nós somos o povo de Deus. Nós não somos levados por ideias recentes, sejam elas religiosas, protestantes, católicas ou seculares. Nada disso nos compromete. Um outro fator importante temos que aprender nesse texto, além da unicidade de Deus como fonte da verdade, temos que aprender também lições acerca do modo como Deus age. E agora, o que vem agora, no que vemos no ensino geral e na forma como a história de José desemboca no capítulo 41, nós temos mais uma lição que talvez se encaixe mais na vida dos mais jovens e daqueles que talvez não sejam tão jovens, mas estão na fase de lutar na vida. Nós temos uma fase de lutar na vida. É uma fase vibrante. Eu tive a minha fase de lutas na vida. De lutar para conquistar as coisas. Eu quero a minha casa, eu quero ter meu carro, eu quero ter uma posição melhor. Eu passei por essa fase. Hoje já desisti de tudo, não adiantou nada. Mas, bom, adiantou, não posso reclamar, porque adiantou. Consegui ter a minha casa própria, consegui ter meu carro, consegui ter uma esposa maravilhosa, linda, consegui criar as minhas filhas, e Deus abençoou, e eu sou um homem realizado hoje, pela bondade dele. Poderia ter dado tudo errado, mas Deus foi bondoso comigo, eu não sei, eu não tinha experiência nenhuma em casamento, a Simone foi minha primeira esposa e única, eu poderia ter treinado em outras esposas antes para ser um marido melhor depois, mas não tive oportunidade. Então, a Simone, aprendi a ser esposo com a Simone. E aprendi a ser pai com as minhas filhas. Eu treinei nelas. Eu queria ter feito pego uns bebês reborn e ter treinado com eles. Mas não tive, na época não existia bebê reborn, então não deu para treinar nos bebês reborn. Tive que treinar na Isabela, na Sofia, na Helena e na Sofia. Então não teve jeito. E Deus foi bondoso comigo. Deus foi bondoso comigo e Ele coroou todos os meus esforços com sucesso. Eu passei por muitos problemas. Eu posso dizer para vocês aqui a minha tranquilidade na vida particular, a minha tranquilidade no sentido completo, no que diz respeito a bens materiais, a desfrutar de um sossego tranquilo nesse campo, veio apenas depois dos 50 anos. Os jovens agora, ai meu Senhor. Mas isso, não estou dizendo que isso vai acontecer com vocês, mas no meu caso foi assim. A minha tranquilidade, o meu descanso nesse campo, no campo material, no campo de estabilidade e serenidade nesse campo, em que eu pude baixar um pouquinho, bom, agora cheguei nos pontos que eu queria chegar, veio depois dos 50 anos. Sempre crianças, escola para pagar, plano de saúde aumentando sem parar, e compromissos, e construção da casa, e tantas coisas, ou seja, o salário acabava sempre no dia 21. 21, 22, como é que eu faço agora os outros dias para ir em frente? E é o dilema de muitos que estão aqui
enfrentando hoje em dia, o salário acaba, os recursos acabam no dia 21, 22. É a época das vacas magras, né? Esperando as vacas gordas no começo do mês chegar. Então, foi assim na minha experiência. E eu só consegui uma estabilidade maior depois dos 50 anos. Então, nós temos, na nossa história, Deus é bom, Deus cuida de nós, irmãos. Deus cuida de nós. Nada disso foge do seu controle, nada disso foge do seu cuidado. Deus cuida de nós, Ele é bondoso. Há irmãos que não, há irmãos que sempre foram bem-sucedidos. Há irmãos que nunca passaram por problema nenhum, sempre foram muito prósperos e conquistaram tudo e cresceram bastante. E jovens, com 20 e poucos anos, já tinham sua independência e viviam bem e tranquilos. Louvado seja Deus por isso, Ele age conforme quer com cada um. Mas há aqueles que, talvez a vasta maioria, que são diferentes, têm uma história diferente. E nos dias atuais, nós tendemos a querer que as coisas aconteçam mais rápido. Nós queremos, como nós estamos acostumados em dar um clique e tudo muda. Damos um clique, tudo muda. Inteligência artificial, eu preciso fazer um trabalho sobre física quântica. Vou demorar um mês para fazer. Não. Pergunte para o chat GPT. Sai o trabalho pronto. Então, tudo para nós é assim, é imediato, é rápido. É rápido. Quando nós colocamos essa realidade sob a perspectiva do modo como Deus age na história de José, nós temos uma surpresa que não é muito agradável, mas que nos coloca com o pé no chão. E como crentes, nós não podemos negar a realidade. Quem nega a realidade são os loucos. Os loucos negam a realidade. Os loucos pintam um ovo de verde e falam, esse ovo é um limão. Não, não é um limão, é um ovo pintado de verde. Mas eles, não, é um limão. E se você falar que não é limão, você é processado. Porque você tem que concordar que aquele ovo pintado de verde é limão. E tem que chamar aquilo de limão. É assim na sociedade atual. Você tem que negar a realidade. Negar a realidade é sinal de aceitação, de bondade, de amor, é você negar a realidade. Nós somos crentes, nós negamos a realidade. Nós amamos a realidade porque para nós a realidade é criação de Deus, Deus criou a realidade. Por isso nós amamos e queremos aceitá-la como ela é. E na vida real é assim. Nós não podemos apertar um botão e mudar a nossa realidade. Apertar um botãozinho e tudo muda. Fazemos uma consulta na internet e ficamos ricos da noite para o dia. E vemos lá, veja como ficar milionário em um mês na internet. Você vai lá e faz o curso. E quem fica milionário é só a pessoa que dá o curso, não você. Então, nós olhando para a Bíblia, nós somos protegidos desse tipo de engano. Por quê? Na história de José, e é importante aprender isso. É muito importante aprender isso. Na história de José, nós aprendemos que o caminho para a grandeza no que diz respeito a conquistas humanas passa pela humilde subserviência. O que é a humilde subserviência? Você baixar a cabeça para outras pessoas ao longo da sua trajetória. Como os jovens falam, você engolir o quê? Engolir sapo. Passa pela humilde subserviência. José teve que baixar a cabeça diante dos midianitas e ser levado como escravo. Chegando na casa de Potifar, teve que abaixar a cabeça para Potifar e ser escravo ali. No cárcere, teve que abaixar a cabeça diante do chefe do cárcere e obedecer tudo ali. Ou seja, o caminho para a conquista, o caminho para a exaltação neste mundo, não estou falando das coisas celestes, mas estou falando da nossa experiência terrena, neste mundo, isso é sabedoria para viver agora. O caminho para essa exaltação terrena passa pela humilde subserviência. E mais, passa também pela amarga experiência de ser injustiçado. José foi injustiçado pelos seus irmãos, pela mulher de Potifar e pelo copeiro-chefe. Ele pediu ao copeiro-chefe, lembre-se de mim, quando você for restaurado. O copeiro lembrou? O copeiro lembrou? Não, esqueceu. José ficou mais 2 anos na prisão, porque o copeiro-chefe não se lembrou dele. Então, os degraus para a conquista de uma posição elevada neste mundo
Se é que ela virá, isso não garante que ela virá. Mas se vier, na Bíblia, essa conquista, jovens casais que estão aqui, aprendam com a realidade bíblica, não com as promessas vazias lá de fora. Mas se ela vier, ela passa, via de regra, por esses degraus. E são muitos degraus. Você vai subindo aos poucos, passando pela subserviência humilde, baixando a cabeça. Sim, Senhor. E sendo injustiçado. E cada uma dessas experiências na história de José foi um degrau que ele subiu no rumo da concretização do plano de Deus para a sua vida, para que ele se tornasse governador do Egito. Nós temos que aprender isso. Os jovens têm que aprender isso. O caminho para essa posição, se é que ela virá, isso não garante que ela virá, mas o caminho para uma posição de destaque, de liderança, de grandeza nos padrões do mundo, de conquistas, uma posição alta, na trajetória de Deus, no modo como Deus age, passa por esses degraus ao longo de anos. Não há fórmulas mágicas. Não há cursinhos na internet que fazem você ficar rico da noite para o dia. Isso não existe. Você tem que guardar essas duas expressões que eu mencionei. A humilde subserviência. Os jovens de hoje não aceitam isso. Se o patrão dá uma ordem, eles dizem, isso é tratamento escravo, vou processar você. Esse jovem não vai chegar a lugar nenhum. Esse jovem não vai chegar a lugar nenhum. Ele vai estar com 45 anos morando com a mãe, cuidando de uma samambaia. É isso. Não vai chegar a lugar nenhum esse homem. Nunca amadurecerá. Nunca será um homem de verdade. Sempre será esse fracasso. Qualquer coisa que o deixe inconformado e ali se sentindo injustiçado ou coisa assim, ele, vou processar. Isso é trabalho escravo, isso é opressão daquele que quer me explorar. Isso, queridos, isso não leva a lugar absolutamente nenhum. Isso só fecha portas para você. Abandone essa postura. Memorize essas duas expressões que emanam da história de José. A humilde subserviência e a amarga injustiça. Aprenda essas duas, porque elas fazem parte da escalada para a conquista de uma boa posição nesta vida. Mas eu quero acrescentar algo mais. Eu digo isso para vocês, queridos, muito tranquilo, porque nós somos outro tipo de gente. Nós somos outro tipo de gente. Mais uma vez, nós não somos enganados por ilusões. Nós não somos assim. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós? Queridos, Deus nos deu não só um reino celeste que um dia invadirá o universo. Ele não nos deu só isso. Deus nos deu agora uma mente diferente. Deus nos deu a mente de Cristo. Deus nos deu discernimento. Nós conseguimos discernir as coisas, olhar as coisas e agir de modo sábio, correto, sensato diante da realidade. Nós somos assim. Nós não somos pessoas tresloucadas, que saem como loucos animais, vivendo do jeito que dá na telha. Nós não somos assim. Nós temos instrução, equilíbrio, sabedoria, tranquilidade, serenidade. Nós pesamos as coisas e seguimos em frente. E com a bênção de Deus que vai abrindo o caminho, nós vamos conquistando aquilo que Ele preparou para nós, na sua bondade sem fim. Isso é amadurecimento. Isso é ser crente. O crente, queridos, não é alguém que pega uma Bíblia de meio metro, preta assim, com a gravata, e sai mudando a voz por aí. Oh, amado. Olá, querido irmão. Não, isso aí é uma caricatura tola. É uma garatuja de um crente. O crente de verdade é um homem extremamente inteligente. E muito alegre. E até engraçado. Ele tem bom humor. Ele entende das coisas, ele pesa tudo, ele é equilibrado, ele não faz loucuras, ele é ponderado,
Ele é sábio, ele tem discernimento, é assim que ele anda. Ele avalia todas as coisas e segue em frente, é assim que ele é. Ele é um homem inteligente, equilibrado, sóbrio e bem-humorado também. Não é um maluco que sai berrando por aí, ou essa caricatura que eu acabei de tentar imitar aqui, não sei se com muito sucesso, mas que os irmãos viram aqui, os irmãos sabem o que eu quis dizer. E aprendemos isso aonde? Na Sagrada Escritura. José enfrentou tudo isso, como jovem sábio que era. E Deus foi descortinando o seu plano na sua frente. E é lindo isso, queridos. Isso nos dá tanta tranquilidade, não é verdade? Não é bom fazer parte desse povo. Não é bom fazer parte desse povo. Eu já disse para vocês aqui, às vezes eu vou embora, domingo à noite, eu e a Simone passamos em frente a uns bares, onde eu vejo pessoas da minha idade ali dançando, no forró. Eu sei dançar forró também. Não? Eu olho para aquilo, eu vejo aquelas pessoas, é tão tosco, é tão ridículo, é tão humilhante, é tão vergonhoso aquilo. Mulheres, senhoras, homens, que deveriam ser colunas de virtude. Homens que deveriam ser exemplos para os mais jovens, que deveriam ser sustentáculos de virtude. Pessoas que deveriam mostrar gravidade na vida. Você olha para eles. O que é isso? Vergonhoso, vergonhoso. E eu digo para minha esposa, Simone, Jesus me livrou até disso aí. Porque se ele não tivesse me buscado um dia e mudado o meu coração, sabe o que eu estaria fazendo agora? Dá para imaginar eu fazendo isso? Até disso, dessa imensa baixaria, ridícula, tosca, bizarra, o Senhor me livrou. Nós somos o seu povo, queridos. Andemos dignamente como herdeiros de um reino. Somos príncipes, somos rainhas, reis e rainhas, herdeiros de um reino inabalável e sempiterno. Comportemo-nos como tais. Mas há mais lições aqui. E é interessante isso. Porque o que eu vou dizer agora deve ser encaixado no que eu acabei de falar sobre essa trajetória de sucesso humano, como aconteceu com José. E o que eu quero acoplar a isso é o seguinte: os irmãos devem estar atentos para isso. Não aprendam a primeira lição, os jovens, os casais mais jovens que estão aqui, aqueles que estão em meio a lutas para conquistar as coisas na vida. Não aprendam a lição que eu mencionei, desconsiderando a lição que vem agora. Porque a lição que vem agora é fundamental. Notem bem, quando Deus abre as portas e concretiza um alvo de sucesso e de grandeza na vida dos seus filhos, ele nunca faz isso, importante isso, ele nunca faz isso só para você desfrutar do bem bom, como dizem os jovens. Ele nunca faz isso, ele nunca coloca você numa posição alta, numa posição de realização pessoal. Quando eu falo posição alta, eu não estou falando sobre ser presidente, ou governador, como foi José, ou o CEO de uma empresa, não. Alguém que conquistou as coisas na vida. É isso que eu quero dizer, quando eu falo posição alta. Uma posição segura, um lugar largo, como diz a história de Isaac, fala que Isaac, quando chegou num ponto da sua vida, ele conquistou um lugar largo. O que significa um lugar largo? O que é um lugar largo? É um lugar em que você fica à vontade. Eu sei que muitos de vocês hoje vivem onde? Num lugar apertado. Eu não estou falando do seu apartamento, estou falando da vida. Pastor, eu vivo apertado. Eu não cheguei no meu lugar largo. Isaac chegou num ponto em que ele se estabeleceu e deu o nome do lugar onde ele estava de um lugar largo. Eu estou agora num lugar largo.
Quando Deus nos coloca num lugar largo, como Ele fez com José, como Ele fez comigo, na minha trajetória, como Ele fez com vários irmãos que estão aqui, vários irmãos aqui hoje estão num lugar largo, estão tranquilos, chegaram num ponto da vida de tranquilidade, de serenidade, de estabilidade, e vivem bem, louvados de Deus por isso. Mas quando Deus realiza isso, por meio dos processos que eu mencionei, de subserviência humilhante muitas vezes, e também injustiças amargas, quando Deus faz isso na vida das pessoas, dos seus filhos, Ele não tem por alvo apenas colocar a pessoa no alto para que ela desfrute de uma vida boa. Esse seria o ensino da teologia da prosperidade. É o bem-estar pelo bem-estar. O bem-estar material é um fim em si. As conquistas no campo material são um fim em si. Não é assim na história de José. José foi colocado na posição de governador do Egito, mas esse não era o alvo final de Deus. José foi colocado na posição de governador do Egito como um meio para um alvo muito mais elevado. E qual era o alvo muito mais elevado que Deus tinha em mente? A salvação do mundo. Deus colocou José naquela posição para que José, naquela posição, fosse o veículo para que a sua casa não morresse de fome. O povo escolhido, o povo da aliança, fosse abençoado por meio daquela posição de José. E o mundo inteiro pudesse ter alimento. E as nações ao redor não perecessem diante da miséria, da fome e da seca. Então, quando Deus estabeleceu o seu plano envolvia colocar José naquela posição, mas não era o alvo final. O alvo final era que ele, naquela posição, salvasse a família de Jacó e fosse uma bênção para os outros povos. Isso deve ser acoplado ao nosso projeto de vida. Quando Deus colocar você no lugar largo, quando você, talvez aos 50 anos como eu, ou aos 60, ou aos 80, não sei, chegar no seu lugar alto e largo, lembre-se, eu não estou aqui só para desfrutar do bem bom. Deus não me colocou aqui para isso. Ele me colocou aqui para ser um veículo de bênção para outras pessoas. Ele me colocou aqui não para que os meus apetites individuais e egoístas fossem satisfeitos, mas para que eu pudesse ser um canal de bênçãos para outras pessoas. É muito interessante o que nós aprendemos em 1 Timóteo 6. Veja na sua Bíblia, eu quero apontar isso para os irmãos, prestem atenção, é rapidinho. Eu sei que os irmãos são muito carinhosos comigo, e os irmãos prestam muita atenção quando eu estou falando, eu percebo isso. Os irmãos são muito atentos, eu não sei se estão fingindo ou não, ou alguns aprenderam a dormir de olho aberto, não sei, mas os irmãos mostram pelo menos estar muito atentos. Eu sei que é possível dormir de olho aberto, porque eu li um livro chamado Terceiro Círculo, que mostra os presos numa prisão na Rússia, chamada Lubianka. Já ouviram falar da Lubianka? Ela depois se tornou a sede do KGB em Moscou. A Lubianka era desgraça. Quem entrasse na Lubianka, queridos, era o portal do inferno. Ali as pessoas eram torturadas pelo regime comunista, tudo mais, terrível. E eles não permitiam que as pessoas dormissem na Lubianka. Durante a noite, os guardas passavam batendo nas grades para que as pessoas não dormissem. E se vissem alguém dormindo, acordavam a pessoa. Era uma forma de tortura, matavam a pessoa por não dormir. Então, alguns presos, é impressionante isso, alguns presos aprenderam a dormir de olho aberto. Eles desenvolveram uma técnica, e eles dormiam de olho aberto. Passava o guarda, olhava, está acordado, ele lá. Tinha que dar um jeito. Estava de olho aberto. Então, o guarda deixava lá, estava dormindo. É assustador, os irmãos podem ler o livro, O Terceiro Círculo, de Alexander Solzhenitsyn. É muito interessante esse livro, mostra como era o regime naqueles dias e as torturas que eram aplicadas. O comunismo é maravilhoso, um sonho. E os irmãos devem conhecer, então, a realidade. E eles desenvolviam isso. Eu espero que ninguém aqui tenha aprendido, esteja dormindo de olho aberto, né, por favor.
Ninguém precisou passar por isso ainda, né? Graças a Deus. Ainda não, ainda não. Muito bem, 1 Timóteo 6, vamos ver o versículo 17. Diz assim, veja aqui, são exortações que o delegado apostólico Timóteo deveria dar aos pastores, às ovelhas de Éfeso. Ele fala assim, exorta aos ricos do presente século. Quem são os ricos do presente século? Aqui são os ricos crentes. O que são os ricos do presente século? Os ricos que não são ricos necessariamente no sentido espiritual, mas que têm muitos bens aqui. São os ricos deste mundo. Os ricos nos bens deste mundo. Não são os ricos do presente século, os ricos mundanos, não. Os ricos nas coisas deste mundo. Pessoas que têm muito dinheiro aqui, neste mundo. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Não sejam pessoas cheias de si. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. É curioso, porque ele fala que a riqueza tem uma qualidade específica. Ela é o quê? Instável. Você pode ser rico agora e amanhã não ser mais. Não é verdade isso? Vocês já conheceram ricos que deixaram de ser ricos? As riquezas são instáveis, nós não sabemos. E essa instabilidade não decorre necessariamente da falta de sabedoria da pessoa. Circunstâncias nos sobrevêm. Às vezes pessoas ricas são muito sábias no controle dos seus bens, mas as circunstâncias que nos sobrevêm são circunstâncias alheias à nossa vontade e nos sobrevêm. E levam tudo. Isso acontece, eu conheço pessoas que passaram por isso. Eu conheço pessoas que eram muito ricas na minha juventude. Não eram orgulhosas, eram crentes ricos, muito ricos. E hoje, queridos, são pessoas que passam necessidades. Eu vivi o suficiente para conhecer pessoas assim. As riquezas são instáveis, nós não sabemos. Nós podemos hoje ter muito dinheiro e amanhã não termos mais. Então não deposite a sua confiança, não estribe a sua vida nas riquezas, porque elas podem passar, elas são passageiras. Mas confiem e tenham esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente. Agora vejam por que Deus nos dá os bens desta vida. Está escrito aí. Veja para quê? Vejam. Para o nosso aprazimento. O que significa isso? Que eu posso usar o meu dinheiro para a minha alegria. Então eu posso usar o meu dinheiro para ir num restaurante bom, para ir lá no Boi Preto. Boi Preto é um bom restaurante? Eu nunca fui. Você já vai sempre em restaurante. Você conhece restaurante? Boi Preto? Não existe mais. O dono ficou pobre, está vendo? O dono do Boi Preto, agora não é dono nem de bode preto. Né? Fechou, faliu. Mas, agora notem, queridos, eu posso usar o meu dinheiro para comprar um carro bom. Eu posso. Eu posso usar o meu dinheiro para comprar uma casa bonita e confortável? Posso ou não posso? Posso. Eu posso usar o meu dinheiro para o meu prazer, para comer bem, todo dia comendo picanha. Picanha não, porque é exagero, mas todo dia comendo abóbora. Eu posso usar o meu dinheiro para tomar café todo dia. Porque tem que ter muito dinheiro para tomar café agora. Eu posso. Isso não é necessariamente ostentação. Eu posso usar o meu dinheiro para viver bem. Deus dá o dinheiro para mim, no caso aqui dos ricos, em excesso. Ele dava esse dinheiro para que os ricos vivessem no conforto. E Deus tem raiva disso? Não. Ele quer que seja assim. Ele queria que os seus filhos desfrutassem disso sem problema nenhum. É pecado o rico desfrutar do seu dinheiro? E viver bem, confortável? Não. Pecado, vive aí os outros passando fome. Lamento muito, os pobres sempre vai ter. Não tem como. O fato de existirem pobres não me torna culpado de desfrutar daquilo que eu recebi. O fato de existirem pobres no mundo não me torna culpado de desfrutar das bênçãos que Deus me dá. E siga em frente. Que bobagem é essa? Eu posso sim. A Bíblia diz que Deus nos dá essas coisas para o nosso aprazimento. Agora notem, só isso? Veja a sequência do texto. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras,
generosos em dar e prontos a repartir. É só para mim? Ele dá as riquezas só para eu viver bem? Não. Ele dá as riquezas para que eu seja também um canal de bênçãos para as pessoas. Então eu como rico, ou como, não necessariamente como rico, mas como alguém que tem recurso, eu faço o quê? Eu vou fazer um mapeamento da vida dos meus irmãos. E eu descubro ali, aquele irmão está passando necessidades. E eu tenho recursos sobrando. Eu não posso fechar meus olhos para isso. Deus me colocou num lugar largo. E Ele me colocou num lugar largo para que eu vivesse bem, para o meu aprazimento, mas não só para isso, mas para que eu pudesse também ser um veículo de bênçãos para o povo de Deus, como foi José. Eu vou então ajudar aquele irmão. Eu vou procurar os líderes da igreja e dizer: pastores, líderes, há algum irmão carente aqui em nosso meio? Há algum irmão aqui passando problemas sérios? Eu gostaria de auxiliar nesse aspecto. Eu entendo que Deus me colocou num lugar largo, confortável, entre outras coisas, para que eu fosse um veículo de bênçãos para essas pessoas. E eu quero ser. Eu quero ser como José. José desfrutava da sua posição. Ele era governador, tinha conforto, tinha tudo. Mas não somente isso. Deus o colocou nessa posição para que ele abençoasse outras pessoas. E é assim que nós devemos entender as coisas. Quando vocês chegarem no lugar largo, quando vocês chegarem numa posição de conforto, e até antes disso talvez, conforme temos outros exemplos na Bíblia, lembrem-se, o Senhor nos dá essas coisas não somente para o nosso aprazimento, ainda que o nosso aprazimento não seja errado, como diz o próprio texto, mas nos dá isso para que sejamos canais de bênçãos para queridos nossos que padecem. Muito bem, Senhor, segura esse relógio. Se eu fosse eu podia estar amarrado, ele parava na hora. Mas isso não existe, né? Os irmãos podem me aguentar mais um minuto? Só um pouquinho? Eu vou correr aqui. Ai, Senhor. Eu vou fazer assim. As lições que eu selecionei dessa viagem panorâmica sobre os 2 capítulos, eu vou diluí-las na hora em que eu for pregar versículo por versículo. Aí eu consigo cobrir todas elas, porque eu não vou conseguir terminar tudo, não tem jeito. Mas eu vou então terminar aqui apontando mais uma característica desses 2 textos, que os irmãos vão perceber lendo depois em casa com tranquilidade. E a característica é a seguinte: os capítulos 40 e 41, se os irmãos lerem com atenção, verão que esses capítulos apresentam um Deus mudo. Como assim? Os capítulos 40 e 41 apresentam um Deus mudo. Ele não fala. Deus no capítulo 40 não fala. Deus no capítulo 41 não fala também. Notem bem, o nome Deus aparece aqui, mas sempre aparece na boca de outras pessoas. Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fará aquilo outro. Sempre o nome Deus aparece assim, mas Ele mesmo não fala. E isso fez com que, é interessante observar isso, como os críticos da palavra de Deus se apegam a qualquer coisa para desacreditá-la. Isso fez com que alguns críticos liberais olhassem para esse texto e dissessem assim: olha, esse texto não foi escrito por Moisés. Não é resultado da obra de um profeta de Deus, é de um autor desconhecido. O pastor Pedro conhece esses argumentos das fragmentações do Antigo Testamento. O pastor Thomas também conhece esses argumentos que tentam fragmentar o Antigo Testamento, dividindo em diversas fontes. É chamado de a crítica das fontes, o nome disso. É uma visão liberal da composição do texto bíblico. O objetivo é fazer o quê? É dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela é um aglomerado, é um arranjo de diversos textos, de diversas fontes que montaram essa história a seu bel prazer. E dizem: olha, esses capítulos são de uma fonte mais secular. Outras fontes de Gênesis mostram Elohim falando, atuando, mostram
Jeová falando, atuando, ele aparece no cenário, entra no palco e faz e acontece. Aqui não. Aqui só há referências de personagens a ele, não há ações dele abertas, não há palavras dele sendo ditas sendo da própria boca dele. Então, quem escreveu isso aqui não foi Moisés, foi uma outra fonte qualquer, uma fonte secular. Então, os liberais, quando dizem isso, querem fazer o que eu mencionei agora. Dizer, olha, a Bíblia, na verdade, é um monte de um aglomerado de tradições literárias que foram colocadas aqui, e aí essas fontes todas foram reunidas numa outra forma de crítica, a crítica da redação, e com isso, então, montou a Bíblia. E ela é esse livro aí, essa confusão toda de um monte de textos de vários autores desconhecidos que foram jogando aí as suas concepções e depois fizeram esse arranjo que nós chamamos de Bíblia hoje. Na verdade, essa concepção incrédula de teólogos ateus, isso existe, teólogos ateus, eu conheço vários, não percebe a capacidade do escritor em transmitir lições de modo sutil. Esse escritor, eu sou muito fã dele, porque ele quer transmitir lições para nós de forma sutil, ele não quer só escancarar lições para nós. Ele quer que nós, estudiosos da Bíblia, percebamos certas lições embutidas aqui, que estão presentes aqui, mas que ele não escancara de modo aberto. E qual é a lição, qual é a teologia que esse silêncio de um Deus mudo transmite para nós? Esse silêncio todo tem por propósito transmitir uma teologia da instrumentalidade humana. Guardem essa expressão. A teologia da instrumentalidade humana. A nossa visão da realidade à nossa volta muda diante disso. A nossa interpretação das pessoas que sentam ao nosso lado, pessoas com quem nós nos encontramos na nossa história particular, pessoas que aparecem na nossa vida, pessoas com quem nós trabalhamos, estudamos e temos contato, a nossa visão dessas pessoas é alterada quando nós aprendemos essa teologia, a teologia da instrumentalidade humana. É curioso, eu estudando esse texto, eu peguei uma citação de um teólogo chamado K.A. Matthews, num comentário chamado The New American Commentary. E ele fala o seguinte: na maioria das vezes, quando o nome de Deus, Elohim, aparece, isso ocorre na fala dos personagens e não na narração. O narrador em si não insere o nome de Deus, minimizando referências explícitas à intervenção dele. Ele se contenta com insinuações que indicam a ingerência de Deus por meio de pessoas, pois deseja mostrar que, embora a ação de Deus não seja manifesta abertamente, como nos casos de Abraão e Jacó, ele ainda está agindo na vida da nação. Como? Usando pessoas. Queridos, isso pode ofender nossos ouvidos, mas uma das formas como Deus age é usando pessoas involuntariamente, sem que essas pessoas queiram ser usadas. Pastor, cadê o respeito? Depois você. Cadê o respeito com a liberdade humana? Depois vocês conversam aí com algum primeiranista de seminário, que talvez ele explique para você. Mas nós não entendemos isso. O fato é que o silêncio de Deus aqui tem um objetivo: ensinar que Deus age de muitas formas, e uma delas é o uso involuntário de indivíduos. Ele trabalha por meio de pessoas que sequer têm noção de que estão sendo usadas por ele. Isso significa que ele usou os irmãos de José. O quê? Sim. Ele usou os irmãos de José, ele usou os midianitas, ele usou Potifar, ele usou a mulher de Potifar.
Ele usou o carcereiro, ele usou o copeiro, ele usou a maldade do copeiro que não se lembrou de José. Ele usou o padeiro, ele usa tudo e todos. E ele vai agindo silenciosamente, realizando o seu plano enquanto ele movimenta e usa as pessoas para que o seu propósito sábio, santo, justo e soberano se realize. E José se sente no trono de governador do Egito. Essa é a teologia do silêncio de Deus. Ele não fala. Ele pega pessoas e vai fazendo as coisas. Pessoas boas e pessoas más. Os gestos bons dessas pessoas e os gestos maus. E quando nós aprendemos a teologia do silêncio de Deus, quando nós aprendemos a teologia da instrumentalidade humana, podemos dar esse nome, a teologia da instrumentalidade humana, a teologia do silêncio de Deus, que é conjugada com a teologia da instrumentalidade humana. Quando nós aprendemos isso, nós olhamos para as pessoas que nos perturbam, para as pessoas que são uma pedra de sapato na nossa vida de outra forma. Porque nós podemos olhar para essas pessoas dizendo: Deus vê essas pessoas e usa essas pessoas como instrumentos para realizar algum propósito na minha vida. Um propósito santo, justo e bom. Eu posso descansar. A minha vida não está jogada. Eu não fui jogado neste mundo. Eu não sou um filho que o pai jogou no mundo e virou as costas e foi viver a vida dele. Eu não sou isso. Tudo que acontece comigo está sob o seu controle. E mesmo quando ele não fala nada, como em Gênesis 40 e 41, ele está usando outros veículos, humanos e circunstanciais, para trabalhar na minha vida. E então eu sigo em frente. Eu sigo em frente, confiante, alegre, cheio de fé, dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ele me toma pela mão. E Ele me guia pelos vales escuros deste mundo. Mas Ele sempre está comigo. E conhece cada vereda que me faz palmilhar. E conhece cada acidente pelo qual eu passo. Sempre guiando a minha vida. Silenciosamente, na maior parte das vezes. Mas sempre, continuamente, dia após dia, administrando, cuidando e me dirigindo por onde quer que eu vá. Nada que acontece comigo é por acaso. Eu sou filho de um rei, de um bom pastor, que cuida de mim e que me guia. Muitas vezes, em silêncio. Isso me livra da terapia. E é muito mais barato. Isso me livra da ansiedade, do ódio, da vingança. Eu, como José, sigo o meu caminho, sabendo: o Senhor conduz a minha vida em silêncio. E tudo que Ele faz é bom. E eu sigo em frente. E Ele vai descortinando diante de mim novos horizontes, me fazendo palmilhar os seus caminhos, muitas vezes difíceis, mas sempre justos e proveitosos. E eu repito a pergunta que muitas vezes eu faço aqui: é bom ser crente? Queridos, o que seria de nós sem essas verdades? O quê? Estaríamos jogados aí, perdidos, ocos, vazios, zumbis, secos por dentro, mortos por dentro, sem esperança, sem entender nada, confusos, seguindo as tendências do mundo e os desejos do coração, só isso, como animais falantes, animais sem cauda. Seríamos isso. Mas nós somos instruídos por sua palavra.
O Senhor Jesus, em quem nós cremos um dia, nos deu o seu perdão. Ele nos perdoou. Nós éramos mortos em delitos e pecados, Ele nos perdoou. Mas Ele olhou para nós, como aprendemos hoje na parábola do filho pródigo, aprendemos hoje com o pastor Thomas, numa narrativa brilhantíssima que o pastor Thomas apresentou hoje aqui. O pastor Thomas fez uma explicação da parábola hoje em alguns minutos, que foi brilhante, foi marcante, inesquecível, pastor. Inesquecível, o que você disse hoje cedo. Quem não veio, perdeu. Mas nós aprendemos, numa parábola como aquela, que o Senhor não somente se contentou em nos perdoar. Ele não somente me lavou dos meus pecados quando eu criei em Jesus, e fui lavado pelo sangue que manchou aquele lenho cruel. Não só, Ele não me deu só o perdão. Ele me deu um banquete. Ele disse: depressa, coloquem um anel no dedo dele, vistam-lhe com outras vestes, matem o bezerro, acendam a churrasqueira. Meu filho chegou em casa. Eu não somente o perdoo, eu preparo para ele uma festa. E é o que nós vivemos agora. Nós somos perdoados, mas isso não bastou para o Senhor. Ele nos perdoou pela fé em Jesus, mas Ele também nos preparou uma festa. Nós estamos agora numa festa. Alegremo-nos na festa do nosso bondoso Pai. Vamos orar. Pai glorioso, obrigado por esses versículos que mencionamos aqui, pela história que aprendemos aqui. Que o seu nome seja enaltecido, ó Deus Santo. Como andaríamos sem o seu auxílio? Como caminharíamos sem o seu pastoreio? Ó Deus Santo, vem nos ajudar, vem nos socorrer, vem nos consolar. Que essas lições todas, ensinadas ao seu povo redimido, fiquem gravadas em nós, e que nós vivamos a partir de agora à luz delas, e mostremos ao mundo que é possível uma vida diferente, que mostremos que somos luz neste mundo perdido, que tateia, que cambaleia pelas veredas escuras do presente século, que nós mostremos a eles, por meio do nosso testemunho e das nossas palavras, que há uma vida diferente, uma vida guiada pelo Senhor, por meio da fé em Jesus. Pedimos essas bênçãos em nome dEle. Amém.